Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Inicialmente, eu gostaria de convidá-lo para o lançamento do meu novo livro, no dia 19 de agosto, a partir das 18h30, na livraria do Conjunto Nacional. Gostaria também de dizer que escrevi um novo artigo, que está à sua disposição no site da Gutenberg Consultores. Neste artigo, especificamente, eu trato sobre a aposentadoria, como aposentar-se e empreender uma vida saudável no exterior. Por que este artigo? Porque eu tenho sido procurado por inúmeras pessoas, inúmeros executivos, em fase de aposentadoria ou não, que manifestam interesse em conduzir a sua vida no exterior em razão da descrença com o seu próprio país. Portanto, visite o site e leia estes artigos. Hoje, especificamente, eu vou tratar sobre o seguinte assunto: reputação corporativa. Durante as últimas 3 décadas, temos presenciado uma quantidade enorme de escândalos. Não apenas no Brasil, como também nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, entre tantos e tantos outros países. Esses escândalos são de toda a ordem. São escândalos financeiros, são escândalos morais. E esses escândalos morais, eles podem ser subdivididos em vários tipos de escândalos, como, por exemplo, o assédio moral, o assédio sexual, bem como também a falsificação de credenciais acadêmicos. Recentemente, eu assessorei um executivo que foi chamado para entrevista numa grande empresa de consultoria, uma das maiores do mundo. E logo no início da conversa, o consultor disse: eu quero ver os seus diplomas, quero ver os diplomas da sua forma original. O executivo se assustou e perguntou por quê. E ele disse: porque a quantidade de currículo no mercado hoje, com credenciais acadêmicas falsificadas, com cursos falsificados, é enorme e você não pode confiar em ninguém. Portanto, essas questões devem merecer a nossa atenção. Esses escândalos, como você sabe, têm causas bastante conhecidas, como, por exemplo, a ganância, o desejo de enriquecimento rápido e fácil, como vimos ou como estamos assistindo atualmente no escândalo do Petrolão. Ambição desmedida pelo poder a qualquer preço, onde o executivo vende a sua própria alma a fim de conquistar o seu poder, mesmo que no seu caminho ele deixe um rastro de sangue enorme. Terceiro, a concorrência suja e desleal. Eu tenho de ganhar. E muitos seguem aquela premissa americana que diz: the winner takes all. Se é verdade que o ganhador ganha tudo, eu quero ganhar tudo. Eu não vou dividir nada com ninguém. No Brasil, naturalmente, que é muito forte este sentimento de impunidade. Eu sou poderoso. Eu tenho influência. Eu sou amigo daqueles que estão no poder. Portanto, as leis não me fustigam, as leis não me atingem. Também temos a questão da natureza humana. Como eu sempre digo, todo homem é corrupto por natureza. Não é a sociedade que o perverte, é ele que perverte a sociedade. Quais são as consequências negativas mais visíveis destes escândalos? Em primeiro lugar, a perda da reputação de uma organização perante os seus stakeholders, fornecedores, credores, sociedade como um todo, investidores, clientes, empregados. 2, o fomento de um ambiente de trabalho cínico, em que as pessoas têm vergonha de dizer que trabalham para aquela organização. Terceiro, a destruição de milhares de empregos que acarretam prejuízos enormes aos colaboradores, como vimos no caso da Arthur Andersen, a grande empresa de auditoria. Como vimos também na Aero, a empresa norte-americana, que era a grande princesa do setor elétrico norte-americano.
Mas existem também aquelas perdas financeiras que são substanciais. Vejamos o caso da Petrobras, que perdeu cerca de 19 bilhões com o Petrolão. Vários de seus diretores estão na cadeia. Vários empregados, cerca de aproximadamente 200, perderam seus empregos em função de corrupção. E mais do que isso, a Petrobras também reduziu significativamente os seus investimentos. E para completar o quadro, ela está sendo processada nos Estados Unidos. Vários processos que podem custar bilhões e bilhões de dólares. Mas existe outra consequência grave. Diretores são demitidos e inúmeros outros vão para cadeias quando esses escândalos são descobertos. Aí agora você me pergunta, mas quais são os benefícios de uma reputação corporativa ou da reputação corporativa? Eu poderia elencar alguns, como por exemplo, os clientes gravitam ao redor de uma empresa que tem uma sólida reputação. Veja o caso de uma Johnson & Johnson, veja o caso de uma Cargill, veja o caso de uma BASF, de uma DuPont, entre tantas e tantas outras organizações, que não apenas pregam valores, mas elas fazem questão de que os seus executivos vivam os valores que eles pregam. 2, uma boa reputação resulta também num rating de crédito maior, maior facilidade de empréstimos e também maior interesse por parte dos investidores em suas ações. Uma boa reputação corporativa enriquece e fortalece a alma de uma organização e de todos os seus colaboradores. Estes são alguns dos benefícios e eles são extremamente importantes, não apenas em nível corporativo, mas também em nível individual. Como diz Warren Buffett, você gasta 20, 25 anos para construir uma reputação, mas você leva apenas 5 minutos para destruí-la totalmente. E quando uma organização, quando o indivíduo perde a sua reputação, é muito difícil reconquistá-la perante o público. Mas como estabelecer e manter uma boa reputação de uma corporação? Em primeiro lugar, viva os valores que a cúpula de sua organização preconiza. Eu entendo que, e tenho visto acontecer em muitos casos, em que esses credos são pregados nas paredes para enfeitá-las. Como eu sempre digo, o discurso é de catedral, mas a sua prática é de choupana. Isto é, não existe nenhuma associação com aquilo que a cúpula diz e com aquilo que ela faz. Consequentemente, não há modelos, não há exemplo, não há inspiração para que a organização como um todo se mova na aplicação, na implementação desses valores no dia a dia de seus funcionários. 2, seja intransigente com aqueles que não seguem o código de ética de sua organização. Não existe um homem ético e um homem meio ético. Ou você é ético ou você não é ético. Não existe esta questão de classificar o ladrão, aquele homem que rouba milhões. Não, o homem que rouba centavos também é um ladrão. A única diferença são as consequências do tamanho do roubo. Não existe uma mentira pequena ou uma mentira menor. O mentiroso, ele é mentiroso. É porque eu gosto muito da expressão extraída dos ensinamentos do judaísmo e do cristianismo. E o vosso falar seja sim, sim e não, não. Tenho algumas vezes até falado contra isso que se denomina de o politicamente correto. Muitas vezes o politicamente correto em nossas organizações é uma farsa, é uma hipocrisia, é um meio das pessoas mentirem e disfarçarem os seus maus hábitos, os seus preconceitos, etc. Portanto, seja intransigente, não tolere o erro, a menos que seja um erro bem intencionado. O sujeito quis fazer algo e não deu certo. Incentive-o a corrigir o seu erro e seguir. Mas quando ele é de natureza moral, seja implacável. 3, não subestime o cinismo de seus stakeholders e a comunidade, porque as pessoas sabem diferenciar
o que é honesto do que é desonesto, do que é certo do que é o errado. Quarto, seja um permanente vigilante acerca dos desvios, por menores que eles sejam. Quanto maior for o cumprimento da cúpula organizacional, quanto maior for o comprometimento dos funcionários com a ética, com a retidão, com a honestidade, com a seriedade, com a transparência, maiores chances terá a sua organização, não apenas de sobreviver, mas também de ter uma vida longeva. Olha a vida da GE, olha a vida da IBM, olha a vida de empresas que já citei aqui, como IBM, DuPont, entre tantas outras. Por que elas duram tanto? Porque elas têm valores, elas têm cultura. E elas fazem questão, não apenas de pregar, mas de incentivar toda a sua comunidade a praticar esses atos. Atos de bondade, de generosidade, de transparência, de honestidade, etc. Eu agora quero chamar a sua atenção mais uma vez. Peço que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com, e leia o artigo que estou divulgando hoje sobre a aposentadoria. Veja também os meus clipes e não se esqueça, o meu novo livro será lançado no dia 19 de agosto, na Livraria Cultura do Conjunto Adicional, do Conjunto Nacional, a partir das 18h30. Eu terei o maior prazer em recebê-lo, em abraçá-lo e agradecer também pela sua consideração ao meu trabalho. Mande-me um e-mail, macedo@gutenberg.com.br. Eu ficarei muito feliz, quer com os seus elogios, quer com as suas críticas ou mesmo sugestões. Eu quero mais uma vez agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero que eu esteja dando uma contribuição para você, para a sua carreira, para a sua empresa e também para o nosso país. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!